Muito bem, a paz do Senhor para todos os alunos da faculdade. Nós, com muita alegria, estamos aqui nesta tarde para estarmos desenvolvendo mais um pouco da história da igreja, né? E nós sabemos que no decorrer das épocas, dos tempos, Deus ele tem trabalhado e tem a cada dia cuidado do seu povo. Temos visto as intervenções de Deus na história da igreja. E nós sabemos que desde o primeiro período, a palavra de Deus diz lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus estava sendo assunto ao céu, ele prometeu estar conosco, estar com sua igreja. E nós sabemos que alguém já disse que apropriadamente que aqueles que não aprendem com a história são destinados a repetir os seus erros. A história é nossa pedagoga ou a nossa acusadora. Então nós sabemos que é uma matéria muito importante, uma matéria acadêmica, a história da igreja, e com isso ela fortalece a nossa fé. E nós sabemos que a gente pode ter a compreensão da história da igreja olhando para trás, debruçando sobre os livros e aprendendo sobre os exemplos dos nossos antepassados, os cristãos que viveram em épocas antes de nós. Então, se nós observarmos no livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro da história da igreja, o Senhor Jesus Cristo, em Atos 1:8, traz o que nós poderíamos chamar de agenda do reino de Deus. Quando ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então nós sabemos que a igreja, através dos séculos, ela tem crescido. A igreja cristã nasceu sob a bandeira da ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Jesus falou assim: é necessário que eu vá e eu vou enviar um consolador que esteja com vocês. E eis que eu estou convosco todos os dias, né? Então é promessa de Jesus estar conosco. E se nós temos sido vitoriosos até aqui, é porque a mão poderosa do Senhor está conosco. Então, dessa maneira, a igreja primitiva, em algumas décadas, penetrou como fermento em toda parte do Império Romano. Até então a perseguição era religiosa judaica. Mas um fato acontece no ano de 64, na era cristã, logo no começo do reinado de Nero, que teve início em outubro de 54. 10 anos depois, no começo do seu governo, Nero, na sua loucura insana, põe ele mesmo fogo em Roma. Dos 14 bairros da grande cidade de Roma, que naquela época tinha 1 milhão de habitantes, 10 são destruídos pelas chamas. Os 4 bairros que não são devorados pelo fogo eram densamente povoados por cristãos e judeus. E Nero encontra um bom álibi para colocar a culpa nos cristãos. Esse homem foi tão mau que matou sua mulher e a sua própria mãe, antes de ser deposto pelo Senado romano em 68. Depois disso, entra em desespero e se suicida, né? Então Nero foi da dinastia dos Cláudios, ele foi o último que governou, foi um homem insano, muito mau. Aí logo após vem já a dinastia dos Flávios, os Flavianos. O célebre Tito Vespasiano, Flávio Vespasiano, né, do ano 70, vai cercar a cidade de Jerusalém, em cumprimento à profecia de Jesus, que tinha dito aos seus apóstolos ao olharem para a beleza do templo. Ele disse assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. E realmente Tito Vespasiano cercou a cidade de Jerusalém e cortou o fornecimento de água e de comida. A multidão que estava dentro dos muros passou a sofrer mais do que aqueles que tentaram escapar e eram devorados pela espada. Então Tito Vespasiano derruba as muralhas, destrói o templo, massacra os habitantes, e aqueles que escapam da espada são vendidos nos mercados como mercadoria barata. Acontece assim a dispersão dos judeus, que só vai ser revertida no ano de 1948, né, como nós já sabemos.
Então, são mais de 1800 anos de dispersão do povo judeu. Esse mesmo imperador, o Tito Vespasiano, é o homem que vai construir o Coliseu Romano, né? Ele era muito inteligente, ele arquitetou o Coliseu Romano, em cujas festas de inauguração, que leva 100 dias, mais de 10 mil cristãos são martirizados. Eu estou aqui ministrando sobre a igreja perseguida, esse período da igreja perseguida, aqui na nossa página 30 da nossa apostila. Então, Tito Vespasiano é esse homem que vai construir o Coliseu Romano, e durante a inauguração, leva mais de 100 dias, mais de 10 mil cristãos são martirizados. Alguns são devorados pelos leões enfaimados da Lívia, outros pisoteados por touros enfurecidos, e muitos deles enrolados em peles de animais para serem devorados pelos cães. Sucedendo Tito Vespasiano, surge Domiciano, seu filho, do ano de 81 ao ano de 98. O imperador que vai universalizar a perseguição. É o primeiro imperador que arroga para si o título de Senhor e Deus. E é esse imperador que vai banir o apóstolo João para a ilha de Pátimo. Quando João foi exilado na ilha de Pátimo, era sobre o imperador Domiciano, de onde ele escreve o livro de Apocalipse. É nesse período que começa o maior e muito mais intenso martírio dos filhos de Deus. Mais tarde, Marco Aurélio, imperador do ano de 161, ele vai promover uma perseguição brutal e sangrenta. E 3 martírios chamam a atenção nesse período. O primeiro deles, da viúva chamada Felicidade. Essa mulher cristã, que tinha 7 filhos, foi denunciada ao prefeito de Roma e levada às autoridades. Tentaram fazer com que ela se demovesse de sua fé, porém ela disse bravamente ao seu inquiridor: viva, eu te vencerei. Seu inquiridor respondeu: eu te mato. E ela disse: morta, vencer-te-ei ainda mais.